Sejam muito bem-vindos à quinta aula de eletrônica. Na aula passada, nós estudamos sobre os teoremas em circuitos. Nós vimos sobre a propriedade de linearidade, o princípio de superposição, transformação de fontes, teorema de Thevenin, teorema de Norton e máxima transferência de potência. Coloquei alguns exercícios para vocês fazerem em casa também. Espero que todos tenham feito os exercícios solicitados. Então, nessa quinta aula, nós iremos estudar os circuitos em corrente alternada. Estudaremos a forma de onda periódica, os fasores, a impedância e a combinação de impedância. Forma de onda periódica. A forma de onda periódica mais comum que conhecemos é a senoidal. Ela é formada por uma amplitude, uma frequência angular e um argumento. A expressão de uma senoide pode ser representada por x de t igual a um Vm, nesse caso que vai ser a amplitude máxima, vezes seno de ômega t mais um θ. Esse aqui no caso é um φ, né? É um θ. Vamos fazer um θ aqui então. Assim. Ok. Bom, só repetindo, né? Então, esse aqui é a amplitude máxima do sinal. Essa aqui então é a minha frequência angular. Na verdade, se vocês verificarem, ômega. Então, nós vamos escrever aqui, né? Vm é igual a amplitude máxima. Amplitude máxima. Ômega é a frequência angular. E agora, ômega t, isso aqui a gente pode chamar de um argumento, ou um ângulo. Esse, só para vocês verificarem, ômega, ele tem a unidade em radianos por segundo. Então, se eu pegar aqui, ó, radianos por segundo e multiplicar pelo tempo, que é dado em segundos também, né? Porque eu tenho esse cara aqui, ó, tempo. Então, o que vai acontecer? Esse aqui corta com esse, então, na verdade, eu vou acabar tendo radianos, né? Que pode ser em graus também, né? Certo? Então, veja que ômega t é um ângulo, um argumento. Agora, θ. θ, ele pode ser dado também em radianos. Deixa eu botar aqui uma borracha só um minutinho. Então, ele pode ser dado aqui em radianos ou em graus, né? Vamos botar assim, né? Em graus. Perfeito? Agora, quem é o ômega, né? Ômega vai ser igual a 2πf, onde f é normalmente dado em Hz. Na verdade, é sempre dado em Hz, né? E agora, a gente pode definir então um período, uma forma de onda, como o inverso da frequência, né? Como vocês já devem saber isso aí, né? Ok? Então, período também, ele pode ser descrito como ômega, aqui, 2π sobre ômega. Ok? E no sistema internacional, ele é dado em segundos. Só para ficar mais claro, então, o que é cada um daqueles pontos ali que nós falamos anteriormente, né? Aqui, ó, vamos considerar primeiro essa forma de onda em azul. Então, nós percebemos, essa aqui, né? Então, nós percebemos que o valor máximo, ó, ele é igual a Vm, certo? Essa forma de onda em azul, ela é representada por essa tensão aqui, ó, VA de T é igual a V máximo vezes seno de ômega T. Aqui, ó, vocês percebem que o θ é igual a zero, 0 graus. Por quê? Porque ele está partindo de zero, né? Essa forma senoidal, então ele está partindo de zero. Se, por exemplo, eu tenho um atraso de 90 graus, como está representado aqui, ó, eu pego essa forma de onda e tenho um atraso de 90 graus, aí eu tenho que representar esse atraso de 90 graus aqui. Aqui no caso, então, seria ó, menos 90 graus. Tá? Para essa forma de onda VB, né? Para essa forma de onda VB aqui.
Então vamos botar aqui θ novamente, né? Seria o que? Seria o nosso, a gente chama isso aqui de defasagem também, tá? Defasagem. Tá? Então essa nossa defasagem, ela vai ser, pode ser positiva ou negativa, né? Se a gente tiver uma forma de onda senoidal também para frente, ela vai ser positiva também. Tá? Então, na verdade, me desculpa, essa forma de onda aqui ela é positiva e essa aqui ela está atrasada, né? Porque como é que a gente sabe isso aqui, ó? Porque quando essa aqui está começando a crescer o valor, essa aqui já está no valor máximo e vai começar a decrescer, tá? Então essa forma de onda em vermelho está adiantada, né? Está adiantada em relação a azul. Tá? Então, aqui no caso seria mais 90 graus. Fasores. Os fasores fornecem um meio simples de analisar circuitos lineares excitados por fontes senoidais. O fasor, então, ele é um número complexo. Ele é representado pela amplitude e pela fase de um sinal senoidal. Naquela expressão que nós escrevemos anteriormente, eu citei que era a defasagem. Tá? Algumas pessoas usam defasagem, mas a gente pode usar também fase aqui, tá? Eu acho que vai ficar melhor para a gente usar fase, tá? A defasagem normalmente é utilizado quando a gente está comparando uma forma de onda com outra, tá? Daí a gente diz, essa forma de onda está defasada de 90 graus, tá? Mas vamos usar a palavra então fase. A utilização de fasores, então, ela foi introduzida pela primeira vez por Charles Steinmetz em 1893. Então, graças à notação complexa, podemos resolver matematicamente, de forma relativamente simples, qualquer circuito alternado com resistências, indutâncias e capacitâncias, como se fosse somente um circuito com resistências alimentadas com tensão contínua. Então, veja como é facilitado os nossos cálculos. A gente pode pegar qualquer sistema em corrente alternada e tratar ele como se fosse um sistema em corrente contínua. Mas para fazer isso a gente precisa utilizar a notação fasorial. Então, se definir completamente os fasores e aplicá-los à análise de circuitos, nós precisamos estar totalmente familiarizados com números complexos. Eu sei que vocês já estudaram um pouco disso, mas não basta. É sempre bom a gente rever, né, esses conceitos, principalmente agora que a gente vai usar bastante. O número complexo, então, ele pode ser representado na forma retangular como z igual a x mais jy, onde o x ele representa a parte real e o y ele representa a parte imaginária. Então, x é a parte real, y é a parte imaginária. E agora, o que representa o j? Bom, o j eu posso escrever assim, a j é igual a raiz quadrada de menos 1. Tá? Então, é um número complexo. Então, o número complexo também ele pode ser representado de uma outra forma. Tá? Ó, veja que isso aqui está na forma, já vou escrever aqui para vocês, tá? Esse aqui então ele está na forma retangular. A gente vai ver que ele também pode ser escrito na forma polar, né? Então já vou botar aqui a forma polar. Como é que ele é representado? A forma polar você vai representar apenas com a amplitude e com a fase. Então, qual é a amplitude e a fase desse fasor aqui que nós acabamos de representar? Eu posso dizer aqui que Z vai ser igual a R com uma fase de θ. Ok? Agora, quem é o R? Ó, R ele vai ser igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. E quem é a fase? A fase vai ser igual a arco tangente de quem? Da parte imaginária sobre a parte real. Daí você me perguntou, a gente precisa ficar decorando isso? Não, basta a gente saber aqui, ó. Lembra
notação retangular, ó, se por exemplo a gente tem aqui um vetor, ele tem esse formato aqui, ó, né? Então o que a gente percebe, ó? Onde é que está o meu x? Ó? O meu x está aqui, ó, né? Então esse aqui é o x. E o meu y está aqui. Qual é a fase desse vetor aqui? É essa aqui, né? Vou botar aqui, ó, θ. Ah, como é que eu determino θ, então? Bom, θ está determinado aqui, né? Que é a parte imaginária, a arctangente da parte imaginária sobre a real. Por quê? Porque eu sei que a tangente vai ser o quê? Vai ser o y sobre x. É onde o y é a parte imaginária e o x é a parte real. Então você não precisa decorar isso aqui, né? Isso aqui sai facilmente daqui. Tá? Então, e qual é esse aqui é o r, né? É a amplitude. Ah, como é que eu determino ele? Ah, tirando a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. É facilmente determinável. Tá, mas a gente pode representar também em mais um formato, que a gente chama então de formato exponencial. Como é que a gente representa? Só deixa eu repetir aqui novamente. Ó. Então, nós tínhamos inicialmente que z é igual a x mais jy. Como é que eu posso representar isso aqui no formato exponencial? Então, o formato exponencial ele é dado aqui por z, vai ser igual a r, e multiplica e elevado a j θ. Certo? Isso aqui a gente ainda pode escrever, que eu não sei se vocês lembram lá de Euler, né? Isso aqui vai ser igual a R, e multiplica, ó, cosseno de θ, vamos botar aqui, ó, mais e menos, no expoente, então aqui, ó, mais e menos j seno de θ. Essa aqui é muito bom para quando a gente vai transformar de retangular para polar ou para exponencial e vice-versa. Tá? Daí a gente consegue fazer essas transformadas utilizando essa equaçãozinha aqui. Então vamos só fazer uma revisãozinha dos fasores. Quais são os três tipos que a gente tem? Ó? A gente tem a representação retangular, temos a representação polar, e temos também a representação exponencial. Quando a gente deve utilizar um ou outro? Bom, depende da conta que você vai fazer. Por exemplo, quando você vai fazer soma ou subtração, é mais fácil você utilizar o formato retangular. A soma e subtração do quê? De vetores, né? Agora, quando você vai fazer a multiplicação ou a divisão, aí é mais fácil utilizar o formato polar. Quando é que eu uso o formato exponencial? É quando você quiser, por exemplo, trocar de um para o outro. Tem alguns casos a gente utiliza, tá? Mas a gente vai basicamente utilizar mais o formato retangular e polar, e exponencial mais para fazer a conversão do polar para o retangular. Ok, deixa eu ver se tem mais alguma coisa a respeito desses pontos aqui. Tá, aqui eu ainda posso botar, deixa eu botar uma figurinha aqui para vocês, talvez é legal, a gente pode conversar um pouco a respeito disso. Deixa eu só copiar aqui uma tabelinha para vocês. Vamos colocar essa tabelinha aqui e dar uma analisada nela, tá? Aqui nós temos todas as operações com os vetores. Como é que vai ficar? Deixa eu colocar ele um pouco mais para o lado aqui, de repente a gente faz umas continhas aqui junto. Só um minuto. O que nós temos aqui? Então
Vamos começar pela soma. Ó, se eu vou somar dois vetores, digamos que eu tenha Z1 mais Z2. Que, ó, quem é Z1? Vamos botar aqui em cima o Z1. Ó, Z1 vai ser igual a x1 mais jy1 e o Z2 vai ser igual a x2 mais jy2. Se eu vou somar Z1, né, com Z2, o que eu vou somar? Eu vou somar, obviamente, a parte real com a parte real, né, e a parte imaginária com a parte imaginária. Aí eu vou ter esse resultado aqui. Acho que isso é relativamente simples, né? Se eu faço a subtração, é a mesma coisa, né? Eu vou subtrair a parte real com real, imaginário com imaginário. Se eu faço a multiplicação, aí veja, eu poderia também fazer o quê? Eu poderia vir aqui e multiplicar termo a termo. Não tem problema, você pode fazer isso. Eu acho que é mais difícil. Vir e multiplicar, por exemplo, multiplicar x1 por x2, depois x1 por y2, y1 por x2 e depois y1 por y2, tá? Só lembrando, né, que j vezes j é igual a menos 1. Ah, de onde é que eu tiro isso? Porque eu sei que j é igual a raiz de menos 1. Né? Se eu levo raiz de menos 1 ao quadrado, obviamente eu vou ter, se eu faço isso aqui, né? Aí, obviamente que eu vou ter menos 1. Tá? Então, eu posso fazer essa conta desse formato? Posso. Eu acho mais simples você fazer o quê? Você ter o vetor no formato polar e fazer a multiplicação. Então, vamos ver como é que ficaria se eu fizesse isso. Ó, primeiro vamos transformar para o formato polar. Ó, Z1 no formato polar ficaria igual a R1 com a fase θ1. E o Z2 ficaria igual a R2 com a fase θ2. Aí se eu multiplico, quando eu faço a multiplicação, eu vou simplesmente multiplicar R1 por R2 e eu vou somar as fases, tá? Então é o que nós temos aqui, ó. Então vai ficar multiplicado R1 por R2 e soma as fases, certo? Ah, mas daí tu tem que determinar R1 e θ1? Claro, mas eu também não vejo tanto problema em fazer essa determinação. Tá? Agora, quando você tem divisão, aí não tem saída. Você vai ter que usar, sim, o formato polar, tá? Porque tu não vai conseguir fazer com o retangular. Vai ser muito difícil, né? Então é o seguinte, o que você pode utilizar? Ó, quando você vai dividir, por exemplo, Z1 por Z2, se você tem no formato polar, ó, vai ficar R1. Vamos botar aqui, né? Tá aqui os dois vetores no formato polar. Isso aqui vai ficar igual aqui, ó, R1 sobre R2. Basta eu dividir uma amplitude pela outra e subtrair, né, os ângulos. Tá? Então, é relativamente simples. Agora, o que é o conjugado, tá? O conjugado é simplesmente o seguinte, ó, quando você tem o conjugado, ele é representado por essa asterisco aqui, né? É simplesmente, tu vai pegar e só vai trocar o sinal da parte imaginária, tá? Então, eu tenho x1, se eu tenho x1 mais jy1, se eu faço, por exemplo, o conjugado dele, aí vai simplesmente x1 menos jy1, tá? Nada demais, é só isso, tá? Raiz quadrada. Se eu faço a raiz quadrada de um vetor, o que eu tenho que escrever? Ó? Eu vou pegar a amplitude, no formato fasorial, né? Eu vou pegar a amplitude, tiro a raiz dele e o ângulo eu divido por 2, tá? Basicamente é isso. E o inverso de um vetor, o que eu faço? Ó? 1 sobre Z1, né? Vai ficar, ó, vamos pegar o vetor no formato polar. Se eu faço, vamos botar aqui na verdade 1 sobre Z1, o que eu vou ter aqui, ó?
Só um minutinho. O que eu vou ter? Ó? 1 sobre 1 vai ficar assim, né? Opa, R1 e com esse ângulo, θ1. Ó, a gente viu que na divisão, se vocês observarem esse exemplo anterior aqui, ó, θ2, ele subiu com o sinal negativo, né? Vocês podem perceber aqui, né? Ó, ele está aqui, né? Então ele subiu com o sinal negativo. A mesma coisa acontece aqui, tá? Então isso aqui vai ficar 1 sobre R1 e o ângulo vai ficar então menos θ1. Tá, então essas aqui são as principais operações matemáticas com fasores. Isso aqui vocês podem ir treinando quando vocês vão fazendo os exercícios, mas sempre tenham em mente essas operações aqui, tá? A gente vai usar bastante essas operações. Então, para a gente praticar um pouco essas relações matemáticas, aí vamos fazer esse exercício, né? Vamos começar pelo item A, então. Esse item aqui que a gente verifica aqui, ó, esse aqui ele tem uma raiz quadrada da soma de dois vetores. Então, verifiquem, ó, soma. É mais fácil somar vetores se eles estão no formato retangular. Então, o que eu vou fazer, eu vou primeiro pegar cada vetor desse aqui e passar para o formato retangular. Como é que eu faço isso? Bom, eu posso utilizar Euler. De que forma? Ó, veja que isso aqui ele está no formato polar, eu posso transformar ele, por exemplo, por formato exponencial. Aí ele vai ficar J30. Ok? Porque 30 é a fase, né? E 10 é a amplitude. Aí, como é que a gente transforma isso? Com aquela relação anterior que mostrei para vocês, vai ficar igual a 10, que multiplica cosseno de 30 mais J seno de 30. Se vocês utilizarem a calculadora de vocês vão chegar no seguinte valor. Vocês vão chegar aqui, cosseno de 30. Bom, deixa eu botar aqui a calculadora, eu sempre me confundo um pouco com isso. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então vamos colocar aqui, ó, 10, que multiplica raiz de 3 sobre 2. Mais J. Se cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2, então seno de 30 vai ser 1/2. Isso aqui então vai ser igual a 5 raiz de 3 mais 5J. Bom, o outro vetor, então, vai ser igual a 10 menos 60, com ângulo de menos 60. Então, passando isso aqui para o formato exponencial, vai ser J menos J60. Então, isso aqui agora vai ficar igual a 10. Aqui, cosseno de 60. E agora tem um menos aqui, né? Porque nós temos um menos aqui em cima. Menos o J de seno de 60 igual a... Bom, agora eu sei que se cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, então cosseno de 60 é 1/2. Então, se isso aqui é 1/2, esse aqui vai ser raiz de 3 sobre 2. Então, aqui vai ficar igual a 5 menos J de 5 raiz de 3. Agora o que a gente faz? A gente vai somar os dois vetores, né? A gente soma esses dois. Isso vai me resultar no que? Então, esse aqui vai ficar igual a, somando esses dois vetores, que vai ficar, somo parte real com real e imaginário com imaginário, né? Então, eu posso botar aqui em evidência o 5, que vai multiplicar então 1 mais raiz de 3. E aqui eu posso botar também, o que a gente pode fazer é multiplicar 5 por todo mundo aqui, né? Porque vai ter 5 aqui do outro lado também. Aqui vai ficar J
aqui 1 menos raiz de 3. E agora o que a gente faz? Nós vamos tirar a raiz aqui, né? Então é a mesma coisa que eu levar para o meio. Para tirar a raiz, o que a gente tem que fazer? Ó? A gente viu que uma raiz para um número complexo, né? A gente transforma isso aqui no formato fasorial. Aí eu tiro a raiz da amplitude e divido o ângulo por 2. Então, essa continha, como é que a gente faz? Ó? Na verdade, a raiz, ela está uns 5 também, né? Então, vamos botar aqui, ó. Vamos botar aqui a raiz de 5, né? Pronto. Então, vamos continuar aqui. Como é que vai ficar isso aqui? Bom, eu posso... Vamos usar a calculadora que fica mais simples. Então, 5. Deixa eu apagar aqui, ó. 5 raiz vai ser igual a 2,236. Então, 2,236. Ok. Agora aqui eu tenho que somar aqui dentro, né? Bom, o valor que eu vou ter... Deixa eu apagar uma parte aqui. Vamos fazer umas continhas aqui já com a calculadora. Ó, esse valor aqui e esse aqui, ó. Então, já vamos escrever o valor final disso aqui, talvez fique mais simples. Então, raiz de 3, raiz mais 1, vai ser igual a 2,732. 2,732. Isso aqui vai ser igual a... Vamos na calculadora novamente. Então, 3 raiz igual. Esse aqui, então, vamos fazer menos 1. Ó, dá 0,73. Mas, na verdade, vai ser menos 0,73, né? Então, aqui vai ficar menos J 0,73. Agora, como que eu faço para determinar a amplitude? Aí a gente viu, né? Só relembrando, o R vai ser igual a x ao quadrado mais y ao quadrado tira a raiz, né? Onde x é a parte real e y é a parte imaginária. Então vamos fazer isso. Aqui vai ficar, ó, eu já vou escrever aqui, ó, vai ser 2,732 ao quadrado. Aqui vai ser igual a mais, né? Vou botar aqui mais 0,73 ao quadrado. Isso aqui, então, a gente tira a raiz. Deixa eu apagar aqui. Acho que fica mais simples se a gente botar diretamente uma raiz. Fica mais visivelmente fica melhor, né? Vamos botar assim. Essa aqui, então, é a amplitude desse vetor que eu estou calculando, né? E agora o ângulo. O ângulo é arco tangente da parte imaginária. Lembra? Agora você tem que levar o sinal negativo junto, né? Menos 0,73 dividido por 2,732. E ainda, né, a gente tem que tirar a raiz disso aqui, né? Certo? Bom, agora são só continhas simples, né? Se você faz todas essas contas, você vai acabar chegando no seguinte valor: 3,76 e com um ângulo de, deixa eu escrever aqui, menos 7,5 graus. Esse aqui está em graus, não, acho que está em radianos, né? Está em radianos. Ok? Bom, se eu fosse representar de forma gráfica isso aqui, né, ficaria alguma coisa assim, né? Vamos botar aqui a cor vermelha.
ó, ele seria para baixo, né? Porque veja aqui teria um ângulo pequenininho, né, de menos 0,75. Na verdade, isso aqui está em radianos, não sei quantos graus seria, mas seria para baixo, né? Bom, outra dúvida, né? Digamos se você quer transferir de radianos para graus e vice-versa, aí tu pode usar a regrinha de 3, né? Vou fazer ela aqui em cima. Tu sabe que π, né, que ele é igual a 3,14, né? Ele é igual a 180 graus. Né? Aí, por exemplo, se eu quiser saber quanto que vale menos 7,5, eu faço x. Tá? Então daqui tu consegue fazer por regrinha de 3 o ângulo tu consegue determinar. Bom, aí a amplitude, esse aqui seria R, né? E esse aqui seria o nosso ângulo, né? Que eu posso converter usando a regrinha de 3 ali em cima. Tá? Bom, vamos fazer o item B agora. Deixa eu ver se eu consigo apagar só. Não consigo. Vou ter que copiar o exercício de novo. Não, eu vou apagar isso aqui e vou fazer o exercício aqui, ó. O item B. Deixa eu fazer em amarelo. Ó, no item B nós temos 20, um ângulo de 20, mais 10 menos 2J. Aí que nós temos J1 menos J, um conjugado aqui. Então, verifiquem, aqui nós temos uma soma. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é transformar esse cara no formato retangular. Esse formato aqui, ó, conjugado, simplesmente eu vou vir aqui e vou trocar esse sinal, tá? Aí deixa de ser, aí aquele conjugado sai. Mas vou fazer isso. Bom, primeira coisa então que eu falei é fazer no formato retangular esse 20 com um ângulo de 20. Então vamos colocar aqui do lado 20 com um ângulo de 20. Novamente, né? Eu venho e faço 20, boto no formato exponencial com ângulo de 20. Isso aqui vai ser igual a 20 multiplica cosseno de 20 mais J seno de 20. Isso aqui, ó, depois eu vou deixar para vocês fazerem em casa. Vai ser igual a quanto? A 18,79 mais 6,84J. Bom, agora eu já posso somar com esse cara aqui, tá? Então vamos escrever aqui como é que ele vai ficar, ó. Se eu somar, deixa eu apagar essa sujeirada aqui em cima. Ó, se eu somar agora a parte real que está aqui com essa parte real, bom, já vai dar automaticamente aqui o 28, né? 28,79. Aqui vai dar 28,79. E agora a parte imaginária com essa parte imaginária vai ficar então 4,84. Então mais 4,84J. Aqui embaixo vai ficar então J. O conjugado dessa expressão é simples, né? É 1 mais J apenas. Bom, aqui eu posso fazer, é mais fácil fazer a multiplicação, né? Aqui embaixo, né? Então, deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui vai ser igual então a... Aqui eu já posso fazer uma transformação, ó, tá no formato retangular, eu já posso transformar direto para o formato polar, né? Usando aquelas regrinhas que a gente viu antes, nós vamos obter
29, um ângulo de 29,19 com um ângulo de 9,54. Aqui, se eu fizer essa multiplicação, ó, J vezes 1 vai dar J, e J vezes J a gente viu que dá menos 1. Isso aqui agora eu tenho que transformar para o formato polar para eu poder realizar essa divisão, tá? Então, aqui vai ficar 29,19, um ângulo de 9,54. E isso aqui, se vocês fizerem a transformação, vai dar, ó, x ao quadrado é 1, esse valor aqui, né? O x ao quadrado é 1, y ao quadrado é 1, então raiz de 2. O ângulo aqui vai ser o arco tangente da parte imaginária, que é 1, dividido por menos 1. Se vocês fizerem essa continha aí, o arco tangente de menos 1, de 1 sobre menos 1, né, vai ser igual a 135 graus. Tá? É bom vocês irem se acostumando a fazer esses cálculos na calculadora, tá? Que no testezinho vai cair de certeza essas contas, e vocês têm que ter agilidade e habilidade para fazer essas contas de forma rápida, tá? Lembrando que não pode usar celular nos testes, nas provas, ok? Então, naquela calculadorinha Cássio, aquelas simples, elas têm, tá? Essas conversão direta. Se você quiser usar a conversão direta, não tem problema, mas vocês têm que tem que ter praticado bastante isso na calculadora para não cometer nenhum erro, tá? Então aqui nós temos, fazendo essa divisão, né, dividindo 29 por 19 por raiz de 2, nós obtemos 20,65. E o ângulo aqui, ó, eu vou fazer o que, ó? Aqui vai ser, esse cara vem para cima com o sinal trocado, né? Então vai ficar 9,54 menos 135. Então isso vai me resultar em 20,65 com um ângulo de menos 125,46. Vocês vão ter que praticar bastante, tá, esses exercícios. Vocês podem consultar na internet, já tem calculadora de números complexos. Vocês podem fazer pegar um valor qualquer, somar, subtrair, multiplicar, para vocês treinar na calculadora, tá? Como eu falei, vocês têm que ter agilidade. O testezinho ou a prova, ela vai ser feito considerando que o tempo também, né? Então, se vocês, por exemplo, demorar muito tempo para fazer uma conta dessa, vocês vão acabar perdendo muito tempo no testezinho, tá? Obviamente que eu não vou botar cálculos extremamente complexos para vocês fazerem. Por exemplo, o item A já foi um pouco maior, né? Só o item A já deu quase, sei lá, 10, 15 minutos aí, então não vou botar contas muito grandes, né? Como estão apresentadas aqui. Isso aqui é mais para treinar mesmo. Mas vocês têm que saber fazer direito, tá? Por exemplo, quando dá um valor negativo, ver que ângulo que vai dar certinho, tá? Ó, só para frisar, né? Ó, eu posso ter o ângulo 135, se aqui é 90 graus, então o ângulo 135 vai estar mais ou menos para cá, né? Vai estar 135, tá? Agora, por exemplo, se eu representar o ângulo de 270, né? Ele vai vir até aqui, né? Isso aqui pode ser um ângulo 270 ou pode ser também menos 90, tá? Então, vocês têm que praticar um pouco, né, na calculadora, tá? Então vocês têm que tomar cuidado, assim, para não chegar na hora do teste ou da prova, vocês vão estar preparados e acostumados com a calculadora, tá? É bom treinar bastante isso. Bom, impedância. Então nessa sessão a gente vai ver as relações entre tensão e corrente para resistores, indutores e capacitores. Essa relação de tensão e corrente para esses elementos passivos, ela pode ser expressa da seguinte forma. Vamos representar aqui ZR. Antes de mais nada, né, impedância normalmente a gente representa pela letra Z, tá? Então, ZR a gente vai representar como tensão
sobre a corrente, né? De acordo com a lei de Ohm. Só relembrando, né? Lei de Ohm, a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Aqui agora a gente vai usar a letra Z, porque a impedância ela pode ser formada por capacitor, indutor e resistor. Então, a gente vai agora representar pela letra Z. Tá? Bom, isso aqui então vai ser igual a resistência. A gente já viu isso pela lei de Ohm. Então, esse aqui é para resistor. Esse é o valor do resistor. Agora, a impedância ZL é quando nós temos um indutor. Então, a relação de tensão sobre corrente, quando eu tenho um indutor puro, vai ser igual a J ômega L. Isso aqui então é para indutor. A impedância para quando eu tenho um capacitor, ela vai ser igual a tensão sobre a corrente, né? Vocês percebem que todos eles são iguais aqui, né? É a mesma relação. Só que para capacitor vai ser igual a 1 sobre J ômega vezes C. Eu posso também escrever, ó, se eu jogar esse J para cima, veja que J ele tem amplitude 1, e o seu ângulo ele é igual a 90 graus. Perfeito? Então veja, se eu jogo ele para cima, ele vai ser menos J. Tá? O que é esse menos J? O menos aqui representa uma fase de 180 graus. Tá? Eu posso escrever menos J, eu posso fazer isso aqui, dá tudo na mesma. Tá? 180, né? Mas normalmente a gente escreve com menos J. É mais fácil de entender. Tá? Então isso aqui vai ficar igual a ômega C. Só lembrando, aqui está no formato retangular, tá? Então eu posso escrever assim, menos J. Isso aqui então é para o capacitor. Bom, agora a minha tensão, então, eu vou escrever num formato mais geral, em vez de eu escrever que nem na lei de Ohm, que era resistência vezes corrente, agora eu vou escrever então a impedância vezes a corrente. Tá? Então agora em sistemas alternados a gente vai utilizar esse formato. Tensão vai ser igual a impedância vezes a corrente. Veja que quando eu trabalho com corrente contínua, eu não posso trabalhar com indutor capacitor em corrente contínua. Só em sistema alternado. Então, e agora a gente vai botar Z. Onde Z, que é a impedância, ela pode ser formada por, novamente, resistor, capacitor e indutor, tá? Pode ser um conjunto deles também. Eu posso ter indutor mais capacitor, ou indutor em paralelo com o indutor, o capacitor, pode ter um arranjo, tá? E tudo isso pode ser representado por um único fasor, Z. Z também é um fasor, tá? A gente já vai entender melhor o conceito dessa impedância, tá? Primeira coisa que você vai perceber aqui é que, olha, a parte da resistência, ela não depende da frequência, tá? Mas tanto a indutância quanto a capacitância, a sua impedância vai se alterar com a frequência, tá? Então daqui a gente já pode tirar alguns conceitos, tá? Bem importantes. Deixa eu fazer uma página nova aqui. Eu posso fazer até aqui em cima, já tem as impedâncias do indutor do capacitor. Então vamos ver o que acontece se eu boto, por exemplo, ômega igual a zero. Digamos que o meu sistema tem uma frequência muito próxima de zero, isto é, muito próximo de corrente contínua. O que vai acontecer com a impedância no indutor e num capacitor? A impedância no indutor ela vai ser igual a zero. Por quê? Porque aqui simplesmente vai ser multiplicado por zero, né? Então, a impedância para frequências muito baixas, o indutor ele vira um cabo comum. Ele não vai ter efeito nenhum de impedância, vai ser igual a zero. Isto é, um curto-circuito, tá? Vou botar aqui, isso vira um curto-circuito. Antes ele tinha um efeito de uma impedância, né, que
tinha resistência à corrente, indutivo, se tiver uma frequência maior, mas se a frequência estiver próximo de zero, ele é como se fosse um cabo comum, tá? Isto é, a gente já pode ver se ele é um curto-circuito, então a tensão sobre esse indutor, quando eu tenho frequências baixas, ela é zero, tá? Agora, o que acontece com a frequência baixa para um capacitor? Ó? Quando tem a frequência muito baixa, né, o que vai acontecer? Essa impedância vai ser muito grande. Isto é, não vai passar corrente nenhuma ali, tá? Então, a gente diz que a impedância de um capacitor para frequências muito baixas vai ser infinito. Isto é, não vai ter nenhuma corrente circulando ali. Então, eu tenho um circuito aberto. Tá? Onde eu tiver um capacitor e tenho com uma frequência muito baixa, eu vou ter um circuito aberto. Ok? Agora vamos fazer o inverso. Ó. Quando eu tenho um ômega tendendo ao infinito, a frequência muito elevada, ó, a impedância do indutor já fica ao contrário, ela já vai tender para o infinito. Tá? Que daí é o inverso, né? É um circuito aberto. Esses conceitos eles são bem importantes assim para começar a entender o que acontece com o circuito fisicamente, tá? E para as contas também é importante. E quando eu tenho a frequência muito elevada, por um capacitor, a impedância capacitiva ela vai para zero, tá? Daí vira um curto-circuito. Certo? Bom, eu disse que a impedância ela era um fasor, né? Ela era um vetor. Então ela pode ser representada de algumas formas, né? Ela pode ser representada assim, ó. Eu posso vir aqui e representar aqui Z, que é a impedância, ela pode ser formada por indutores e capacitores, mas uma coisa a gente já viu. A resistência independe da frequência, ela vai ser uma só. Então a gente pode dizer que a resistência é a nossa parte real, tá? Representando o formato retangular. E indutor e capacitor são representados agora pela parte imaginária, e eu vou chamar isso aqui de X. Onde o X pode ser tanto indutivo ou capacitivo. Depende se o valor dá positivo ou negativo, tá? A gente já vai verificar isso. Bom, isso aqui está no formato retangular, a gente pode representar no formato polar também, da mesma forma, tá? Aí eu vou botar aqui o módulo, né, de Z, que daí é o módulo de Z, já vamos colocar aqui embaixo, o módulo Z vai ser a mesma coisa, que é a parte raiz quadrada da parte real ao quadrado, que é resistência, mais a parte imaginária ao quadrado, que vai ser no meu caso aqui o X, tá? Então, no formato polar, aqui ficaria o módulo de Z, e com o ângulo θ. O ângulo θ, novamente, né, vai ser arco tangente da parte imaginária, que é x dividido por r. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu também posso escrever, né, que a resistência vai ser igual então ao módulo de Z vezes cosseno de θ. E a impedância essa impedância a gente chama que pode ser reativa ou capacitiva, a Z, né? Essa é a reatância, então a gente chama isso aqui, tá? Isso aqui é a reatância. Vamos escrever aqui, ó, reatância. Ela pode ser então indutiva ou capacitiva, tá? Ela vai ser igual a Z vezes seno de θ. De onde é que nós tiramos essa equação? Do gráfico. Se eu tenho, por exemplo, um vetor assim, se esse aqui for o meu vetor Z, então aqui vai ser minha resistência e aqui então vai ser minha indutância. E o ângulo, a fase é essa aqui, né, θ. Tá? Então, obviamente, eu consigo determinar R a partir dessa expressão aqui, né? Tá? Ok. Certo. Vamos para um outro conceito. Ó. Vamos ver o que acontece num circuito se eu coloco uma indutância a um capacitor, tá? Ó, veja que eu tenho que corrente vai ser igual a tensão
sobre a impedância, né? Isso a gente viu. Bom, se eu coloco agora uma impedância, digamos que essa impedância ela é indutiva, o que vai acontecer com a fase da corrente? Ó? Vamos só citar um exemplo aqui. Digamos que a minha tensão vai ser igual a um valor máximo vezes seno de ômega t. Ó, eu posso transformar isso aqui para fase geral da seguinte forma. Isso aqui vai ser igual a Vm com um ângulo de 0 graus. Certo? É porque a minha fase é zero, né? Então, lembra que tinha fase aqui, o θ? Né? Então, se ela é zero, eu vou botar zero. Vou pegar a amplitude e vou botar zero. Agora, digamos, se a minha impedância ela for ela for indutiva, digamos, né? Então nós temos a impedância que é indutiva. A impedância indutiva vamos colocar aqui J ômega L. Esse valor aqui é para uma determinada frequência, né? Vai ser um valor positivo, né? Porém, quando eu substituo na expressão, ó, vamos botar aqui, ó, V vai ser igual a Vm com ângulo de zero, dividido por J ômega L, né, que é a minha impedância é indutiva, né? O que vai acontecer? Ó? Se vocês verificarem que vai ficar Vm, o módulo desse cara aqui, ó, ele vai ser ômega L, então vai ser Vm dividido por ômega L. E agora é o seguinte, ó, aqui vai ser zero. Esse J aqui, ó, como eu te falei, ele representa uma defasagem de 180 graus, com amplitude, o módulo de J é 1. Tá? Mas a fase dele é negativa, que é representado por menos 180. Então veja que aqui, ó, eu posso subir esse J, mas ele vai com sinal negativo. Então isso aqui na verdade vai ficar, ó, Vm dividido por ômega L, e aqui vai ser um ângulo de menos 180. Desculpa, não é menos 180, menos 90, tá? Eu tenho falado até agora menos 180, né? Menos 90. J representa menos 90 graus, tá? Me desculpa. Acho que até anteriormente eu falei isso, tá? Então veja que a minha corrente, quando eu começo a colocar indutor no meu sistema, a minha corrente começa a ficar atrasada em relação à tensão. É só vocês verificarem, a minha corrente ela está 90 graus atrasada em relação à minha tensão. Se eu fosse representar isso no gráfico, seria alguma coisa assim, né? Eu tenho a minha tensão, certo? Então essa aqui é a minha tensão. Aí digamos que eu vou representar agora a minha corrente. Ó. Aqui é 90 graus, então ela estaria atrasada de 90 graus e com uma amplitude ainda diferente, né? Tá? Então isso aqui é 90 graus, né? Ela está atrasada 90 graus. Por quê? Porque eu coloquei um indutor. Tá? Esse aqui é para um sistema indutor puro, né? Tá? Então esse aqui é minha corrente. Então quando eu coloco indutores no meu sistema, eu começo a atrasar minha corrente. E o inverso acontece quando eu coloco capacitores, né? Quando eu coloco capacitor, aí o que vai acontecer? Ó? Aí vai adiantar. Ela vai fazer isso aqui daí, né? Tá? Quando eu tenho daí o Z, ele vamos botar assim, ó, capacitivo, né? Tem um capacitor. Eu adianto 90 graus, tá? Aqui fica com mais 90. Tá, eu também posso representar, talvez vocês podem ver isso aí em algum lugar, a impedância, ela pode ser representada pela admitância, tá? Então vamos botar assim, ó, só se aparecer em algum lugar, vocês verem isso aí, né? Então a admitância, ele é o inverso da impedância, tá? E ela é representada pela letra Y. Então a admitância é o inverso da impedância, tá? Só se vocês verem em algum lugar, é a mesma coisa, tá? Vocês simplesmente iriam pegar daí a impedância e fazer o inverso dela. Mas vamos dar uma olhadinha mais de perto em cada um desses itens, resistor, capacitor e indutor, tá? Vamos começar pelos resistores. Bom, o resistor,
eu posso definir ele da seguinte forma. Ó. Vamos fazer uma, vamos considerar que a tensão que eu vou utilizar como padrão aqui vai ser aquela que eu usei anteriormente, né? Tensão V de T vai ser igual a um V máximo vezes seno de ômega T. Essa é a minha tensão que eu tenho trabalhado até agora, né? Vamos fazer o seguinte, vamos calcular a corrente num circuito onde eu tenho, por exemplo, um sistema alternado conectado então a um resistor, onde essa tensão é o meu V de T, né? Veja que aqui eu estou representando ele no tempo, né? Ó, tá aqui, ó, V de T no tempo, tá? Ele está conectado a um resistor com resistência R. Como é que vai ficar essa corrente aqui, né? Essa corrente, se eu utilizar a lei de Ohm, né, que diz que V é igual a RI, eu digo que então a corrente, se a tensão vai variar no tempo, então a corrente também vai, né? Então aqui vai ficar igual a V de T sobre R. Então isso aqui vai ficar igual a Vm sobre R vezes seno de ômega T. Eu poderia também representar essa equação, o V, né, formato fasorial, ficaria então Vm com ângulo de zero. E a corrente aqui, no formato fasorial, vou apresentar aqui no formato fasorial, ficaria igual ao quê? Ficaria igual a Vm sobre R com ângulo de zero. O que que significa? Significa que tensão e corrente estão em fase. Isso aqui é tudo vetor, né? Como é que eu posso representar isso então num gráfico? Ó, seria algo assim, né? Eu tenho a forma de onda senoidal para V de T, né? Partindo de zero. Então esse aqui é o valor máximo, né? Vm. Esse aqui é para a forma de onda V de T, né? Agora, para a corrente, como é que ficaria? Ó? Ela estaria em fase, só com uma amplitude menor, né? Por quê? Porque eu estou dividindo por R. Então, essa é a minha corrente aqui, ó. Vou botar aqui o meu I de T. Ele está em fase. Eles estão em fase. E onde a amplitude, aqui vai ser, então, Vm sobre R. Tá, agora vamos dar uma olhadinha como é que fica para um indutor. Desculpa, para um capacitor. Então, item 4.3.2. Estou escrevendo errado aqui. Capacitores. Como é que fica? Para um capacitor, a gente vai ter o seguinte. Vamos considerar que a tensão que eu estou alimentando ele é a mesma, tá? Então, considere que eu tenho uma tensão V de T, que é igual a um V máximo seno de ômega T. Mesma equação, né? Aí a representação do circuito seria assim, né? Forma de onda alternada, esse aqui então é o meu V de T. E é um circuito puramente capacitivo. Certo? Agora, é o seguinte, a gente pode escrever assim, ó, por definição, tá? Por definição, a corrente num capacitor, vocês podem ver isso lá em eletromagnetismo, a corrente em qualquer capacitor, ela vai ser igual à capacitância desse capacitor, esse aqui é um capacitor, capacitância C, vezes a tensão sobre ele, vezes a derivada da tensão sobre ele. Isso é a definição, né, lá de eletromagnetismo. Então, o que eu posso fazer aqui? Ó? Aqui eu tenho que... Como é que eu determino a corrente? Basta eu derivar essa expressão aqui, da tensão. Então, aqui a corrente vai ser igual a capacitância vezes a derivada dessa tensão. Então, vai ser igual a Vm e vezes a derivada de seno. A derivada de seno, ela vai ser igual aqui, ó. Ela vai ser igual a
Vamos botar aqui do lado, ó. Y vai ser igual a seno de U. Então a derivada de Y, ela vai ser igual a cosseno de U vezes a derivada do argumento, né? Ou a derivada de U. Então aqui eu vou ter ainda, ó, se eu derivar ômega t, eu vou ficar só com ômega, né? Então vai ficar isso aqui. Isso aqui então vai ficar igual a cosseno de ômega t. Agora é o seguinte, para a gente ver se ele está adiantado ou atrasado, é legal a gente representar isso aqui com seno, né? Então, qual é a representação de cosseno se eu fosse escrever no formato de seno? Eu poderia representar da seguinte forma. Vocês podem olhar na tabela de trigonometria, tá? Vocês vão ver que cosseno de ômega t, ela vai ser igual a seno de ômega t mais 90. Tá? Então eu posso fazer substituição aqui, eu vou ficar com corrente, vai ser V máximo vezes ômega c vezes seno de ômega t mais 90. Então nós confirmamos aqui que quando eu tenho um capacitor no circuito, a minha corrente está adiantada de 90 graus em relação à tensão. Veja, porque aqui o argumento da tensão é zero. Tá? Então nós só confirmamos isso. Se eu fosse agora representar a minha impedância, a gente escreveu diretamente, né, que a impedância de um capacitor era o quê? Era 1 sobre J ômega C. Mas a gente pode chegar nessa expressão agora, por quê? Porque nós temos a seguinte definição, né? A gente sabe que a impedância ela vai ser igual à tensão sobre a corrente. Então, o que eu posso fazer? Ó? Eu posso primeiro encontrar o fasor dessa expressão aqui. Então, o fasor dessa expressão, vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao valor máximo vezes a fase, que é zero. O fasor da corrente I de t, ela vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao valor máximo, que é Vm vezes ômega vezes C. E a fase aqui é quanto? A fase aqui é 90. Né? Essa aqui é a fase, esse aqui é o nosso θ, né? Então, se vocês verificarem aqui, ó, a impedância capacitiva, vamos botar aqui, né? Z de C, ela vai ser igual aqui, ó, corta isso aqui com esse aqui, então aqui eu vou ficar, ó, 1 sobre ômega C, e como falei para vocês, o J ele tem amplitude igual a 1 com ângulo de 90, então eu posso escrever assim, tá? E é daqui então que nós tiramos aquela expressãozinha que eu já botei diretamente no início, tá? A impedância de um capacitor é 1 sobre J ômega C. Se eu fosse representar uma forma de onda, deixa eu fazer aqui pequenininho, né? Aqui em cima, dá para aproveitar. Então, olha, seria assim, ó. A minha tensão, novamente, ela tem esse formato, aqui onde aqui é o valor máximo, né? E agora a corrente ela está adiantada. Então ela sai 90 graus, né? Então ela faz isso aqui, ó. Essa aqui então é a corrente no capacitor. A corrente está adiantada de 90 graus. E com uma amplitude também um pouco menor, né? Porque a gente percebe que na verdade é maior aqui, né? Tá? Porque na verdade depende, né, da frequência e da capacitância, tá? Depende, né? Depende dessa multiplicação aqui, tá? Porque a capacitância normalmente tem um valor baixo. Claro, pode ter capacitor grande, pode, mas normalmente se a frequência for muito elevada, pode ser maior, né? Mas vai depender desse conjunto, tá? Pode ser maior ou menor. Ok. Então agora vamos ver o indutor. Então vamos escrever aqui o próximo item
é o indutor. Vamos chamar aqui de item 4.3.3. Indutores. Para a gente calcular os indutores, vamos fazer a seguinte consideração. Vamos considerar agora não mais a tensão, como a gente vinha fazendo, vamos considerar a corrente, tá? Então, considere, nós temos uma corrente I de T, ela vai ser igual a um valor máximo seno de ômega T. Ó, por definição, a tensão sobre um indutor, ela vai ser igual a, vou botar aqui um VL, né? Ela vai ser igual a essa indutância vezes a derivada da corrente sobre o indutor. Tá? Então, vamos botar o nosso circuito aqui, ó. É um sistema alternado, onde eu tenho aqui um indutor. E eu dei a corrente, tá? Vamos botar aqui I de L. Cadê essa corrente I de L? Aí eu vou determinar essa tensão V de L, né? Essa tensão V de L, a gente vai determiná-la para quê? Para poder determinar a impedância, ou a reatância indutiva, ou a impedância do indutor. Bom, se isso aqui nós temos por definição, que a tensão agora é derivada, então aqui eu tenho que, se eu fizer a derivada dessa corrente, vai ser igual a IM, da mesma forma, né? Se eu faço agora a derivada de seno, eu vou ter ômega, né, que eu estou derivando o argumento primeiro, né? E aqui eu vou ter a derivada de seno, vai ser cosseno, né? E aqui vai ser então, seria cosseno de ômega t. Só que eu também posso escrever que cosseno de ômega t vai ser igual a seno de ômega t mais 90. Tá? Então aqui vai ficar igual a L ômega I máximo vezes seno de ômega t mais 90. Vamos botar aqui. Certo? Bom, então essa expressão aqui, ó, já vamos botar os valores fasoriais. Aqui, isso aqui. Vou escrever aqui embaixo. Então, um I fasorial, ele seria igual a I máximo com a fase igual a zero. O V fasorial, é tudo sobre o indutor aqui, né? Eu posso botar IL, VL, vai ser igual a o I máximo vezes ômega L e com um ângulo de 90. Agora, se eu quero determinar a impedância desse indutor, mesma coisa, tensão sobre a corrente. Isso aqui vai ficar igual a I máximo, ômega L, dividido por I máximo. E aqui o ângulo, né, é 90. E aqui é zero. Então aqui esse máximo corta com esse. Aqui nós ficaríamos com ômega L. Esse zero passa para cima com sinal negativo, mas não faz efeito nenhum. Então esse aqui vai ficar com o ângulo 90. Ou ainda o ângulo 90, como a gente vê, é o próprio J. Então aqui vai ficar igual a J ômega L. Que é aquela expressão que eu tinha botado lá no início, né? Para a indutância. Bom, isso aqui, ó, se a gente só observar só esse cara aqui, ó, veja que normalmente impedância ela é um conjunto, a gente definiu impedância, né, que era R mais XJ, né, onde X podia ser tanto indutivo ou capacitivo. Para esse termo aqui, ó, a gente não costuma chamar isso aqui de ZL, né, a gente costuma chamar isso aqui de XL, tá? Então eu posso dizer que a XL vai ser igual a J ômega L. E o nome disso aqui a gente costuma chamar de reatância indutiva. E a mesma coisa vale para reatância capacitiva, né?
Eu não escrevi anteriormente, mas eu posso escrever aqui no cantinho, né? Aqui, ó. Reatância capacitiva era igual a quanto? 1 dividido por J ômega C. Tá, então essa é a minha reatância capacitiva. Ou ainda, né? Menos J ômega C. Tá? Lembrando que está no formato retangular, essas duas expressões. Bom, agora que a gente já viu um pouco de resistor, capacitor e indutor e as impedâncias de cada um desses componentes passivos, vamos observar e estudar um pouco sobre a combinação desses três elementos, ver como é que a gente consegue fazer uma combinação dessas impedâncias, como que a gente resolve normalmente esses circuitos. Tá? Para fazer isso, acho que a melhor forma é a gente começar imaginando que nós temos um circuito, né, com uma tensão V. Tá? É uma tensão, é um fasor também, tá? É tudo fasorial agora. Imagina que eu tenho impedância. Eu tenho uma impedância aqui Z1, depois uma outra impedância aqui Z2. E eu posso ter N impedâncias aqui, né? Tá? Vou botar assim, 3 pontinhos. Onde essa impedância aqui eu vou chamar de Zn. Né? Nesse circuito aqui, ela vai circular uma corrente, né? Vai circular uma corrente I, que é um fasor também. Aqui vai ter uma queda de tensão, que eu vou chamar de V1. Aqui V2 e aqui Vn, né? Bom, como é que eu determino então essa corrente? Uma coisa que eu posso fazer para facilitar é considerar aqui, ó, essa impedância equivalente, né? Então a impedância equivalente, como é que a gente vai trabalhar ela, tá? Ela vai ser escrita da seguinte forma: a impedância equivalente vai ser igual a tensão sobre a corrente, tá? E aqui, ó, a gente pode escrever da seguinte forma: isso aqui vai ser igual a impedância 1 mais a impedância 2 mais a impedância N. Certo? Bom, e agora, como que eu posso determinar então a impedância de vamos botar um circuitinho mais simples aqui, tá? Vamos pegar, em vez de a gente escrever com várias impedâncias, vamos escrever só com duas. Eu quero mostrar um conceito que a gente já aprendeu, né, e que a gente vai... eu escrevi aqui errado aqui. Deixa eu apagar isso aqui, não é mais e menos aqui, né? É alternado. Outra coisa que eu gostaria de deixar claro para vocês é que esse mais e menos aqui eu utilizo só para referência, tá? E aqui hora vai ser mais, hora vai ser menos, sistema alternado, né? Em alguns livros, os autores costumam escrever não mais e menos, mas eles escrevem com uma seta, onde a seta representa a minha referência positiva e a parte de trás da seta minha referência, o meu ground, né? A minha referência, tá? Vocês utilizem como vocês quiserem, tá? Eu vou continuar utilizando aqui mais e menos, tá? Mas vocês sabem que hora mais, hora menos, sistema alternado. Bom, se eu tiver aqui, por exemplo, uma impedância aqui Z1, uma outra impedância aqui Z2, pode ser qualquer coisa, tá? Essa impedância tem capacitor, indutor, resistor, não interessa, tá? O que eu posso fazer aqui, ó? Bom, como que eu determino essa corrente? Essa impedância, a gente calcula ela como se fosse um resistor. Então, impedâncias em série som e impedâncias em paralelo, aí a gente utiliza aquela equaçãozinha lá do resistor, né? A impedância em paralelo, então vamos botar aqui, né? Isso aqui é impedância em série, né? Vou botar assim, Z em série. Se fosse, ó, vamos botar aqui Z em paralelo, né?
Aí eu tenho que usar aquela expressão 1 sobre Z equivalente vai ser igual a 1 sobre Z1 mais 1 sobre Z2 mais 1 sobre Zn. Tá. Mas vamos resolver esse circuitinho. Como é que eu faço para resolver isso? Eu faço uma malha, aqui eu vou ter a corrente. Então, ó, fazendo lá a lei de Kirchhoff das malhas, né, eu vou ter menos V. Aqui lembra da corrente entrando pela polaridade positiva, então aqui vai ser mais e menos V1 e aqui também mais e menos V2. Então aqui ficaria menos V mais V1 e mais V2 igual a zero. Então V vai ser igual a V1 mais V2. Agora quem é V1 e quem é V2? Bom, V1 e V2 vai ser igual a Z1, que é a impedância 1, vezes a corrente, mais Z2 vezes a corrente, que é a mesma, né? Então isso aqui vai ficar igual a I vezes Z1 mais Z2. E a minha corrente, então, eu tiro o que vai ser igual a V sobre Z1 mais Z2. E agora aqui, ó, fica uma coisinha bem interessante, né? Porque se eu quiser determinar, por exemplo, a tensão em V2, como é que eu faço? Bom, a tensão em V2 vai ser igual a I vezes Z2. Que vai ser igual a, quem é I? I vai ser igual a V, que multiplica Z2, Z1 mais Z2. Agora, que relação que é essa aqui? É aquela nossa relação divisor de tensão. Lembra que a gente utilizava divisor de tensão para determinar a tensão sobre a nossa tensão de saída? Então, é exatamente a mesma relação. Se eu quero saber a tensão sobre Z2, basta eu pegar a tensão na entrada, certo? Multiplicar pela impedância Z2 e dividir pela soma de Z1 mais Z2. É a mesma relação, né, de divisor, aqui é divisor de tensão, que nós tínhamos lá no circuito de corrente contínua. Tá? É a mesma coisa. Agora, se a gente tiver um circuito em paralelo, aí lembra, para calcular, encontrar a corrente, a gente usa lá a metodologia divisor de corrente, a gente pode usar aqui também. Então, como é que a gente pode fazer isso? Ó? A gente vem aqui, agora nós temos, vamos usar um circuito agora de corrente, uma fonte de corrente I, né, e eu vou ter daí as impedâncias. Eu tenho as impedâncias em paralelo, essa aqui é Z1, Z2, com uma corrente aqui, vamos botar I1, I2. Eu não vou botar o caso genérico, eu simplesmente vou fazer agora essas duas aqui. Ó, como que a gente fazia esse exemplo para determinar essa tensão aqui, né? A tensão V, porque ela é uma só, né? Porque ela está em paralelo para todo o sistema. Vocês lembram, não sei se vocês lembram, vocês podem recapitular lá do divisor de corrente, como é que a gente fazia isso? Se eu quero determinar a tensão, a corrente I1, né? O que eu faço? Eu venho aqui, ó, a corrente I1 vai ser igual a corrente na entrada vezes a impedância Z1 e dividido por Z1 mais Z2. Lá divisor de corrente, né? Vou botar aqui divisor de corrente, lá aquela regrinha. Se eu quero saber a corrente I2, mesma coisa, I2 vai ser igual a corrente na entrada vezes a impedância. Eu cometi um erro aqui, na verdade essa impedância é a Z2. E aqui vai ser então Z1 sobre Z1 mais Z2. Tá? É que daí a gente pega a impedância de um lado para determinar a corrente do outro. Tá? Então veja que vocês começam a perceber que por que a gente pode utilizar a mesma relação que a gente usou lá no sistema de corrente contínua.
porque agora está representado no formato fasorial. O que é o formato fasorial? Fasorial não tem o tempo. Esse, na verdade, é o conceito do fasor, né? O fasor, a gente trabalha com valores constantes. Não tem não tem um valor tempo aqui. Se vocês pegarem ali, ó, um fasor, vamos botar um exemplo de tensão é igual a 10 com ângulo de 20. Onde é que está o tempo aqui? Ó, veja aqui, se eu for representar isso aqui no tempo, vai ser V de t, vai ser igual a 10 vezes seno de ômega t com ângulo de 20, né? Aqui eu tenho o tempo. Se vai fazer uma conta dessa, vai ficar muito mais complicado, porque é um sistema alternado. Agora isso aqui não, esse aqui é um sistema, é uma constante, ó. Veja, certo? Esses dois termos não variam. Varia, se tu pegar a forma de onda, vai variar. Mas como a gente está trabalhando só com amplitude e com a fase, amplitude e fase não variam. Então posso considerar o sistema como corrente contínua. E eu posso usar todos os conceitos lá de Kirchhoff, de desortensão, todos esses conceitos que a gente viu até agora para sistemas de corrente contínua, a gente pode usar para sistema alternado, o que torna muito mais simples todos os cálculos que a gente vai fazer daqui para frente. Tá? Por isso que foi uma descoberta muito importante pelo Steinmetz, lá em 1893, eu esqueci agora. Tá? Bom, acho que agora a gente pode fazer um exemplo. Então vamos fazer um exemplo. A pergunta é o seguinte: encontre, vou fazer um exemplo. Vou botar aqui, ó, encontre a impedância do circuito abaixo e para isso, vamos botar assim, assumindo ômega igual a 50 radianos por segundo. O circuitinho é o seguinte, é esse aqui, ó. Vou botar aqui, tem um capacitor, aqui um resistor, outro capacitor, um indutor e um resistor. Aqui eu tenho 2 milifarad, 0,2 Henry. Eu não falei as unidades, né, mas capacitor é farad e indutor é Henry, né? 3 ohms, aqui 10 milifarad e 8 ohms. Bom, como é que a gente faz aqui, ó? Ele está perguntando essa impedância, ó, impedância de entrada, né? A entrada do circuito. Ele quer saber isso aqui, né? Ele quer que a gente determine um circuito equivalente, uma impedância equivalente. É isso que ele está pedindo no exercício. Bom, a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai primeiro encontrar essa impedância, encontramos essa impedância, fizemos o paralelo entre elas, depois somamos com essa capacitância. Tá? Então vamos fazer isso. Bom, para fazer isso, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é determinar as impedâncias de cada um dos termos. Tá? Porque aqui estão dados os valores dos capacitores, dos indutores, dos resistores. Mas a gente viu que as impedâncias
elas são diferentes, tá? Por quê? Porque elas levam em consideração a frequência. Tá? Então, vamos determinar, por exemplo, a impedância do capacitor de 2 mF. Aí vamos chamar isso aqui de Z igual a 1. Só o nome que eu criei agora, né? Z igual a 1 vai ser igual a 1 sobre J ômega C. Então aqui vai ficar igual a J. O nosso ômega é 50 radianos por segundo. E o nosso capacitor é 2 mili, que é 0,02. Ó, isso aqui vai ser igual, o J eu posso já colocar lá para cima, então vai ficar menos J. Isso aqui então vai dar 10. Qual é a unidade de impedância? É ohms. Vamos calcular agora a impedância do resistor em série com o capacitor. Esse cara aqui, ó, tá? Então vamos lá, vou chamar isso aqui de impedância Z2. Como é que vai ficar? Ó? Vai ficar 3, que é a parte real, né? Eu não tenho imaginário. Mais 1 sobre J, o ômega é 50, e vezes 0 vezes 0,01. Aqui tinha mais um zero aqui, né? Tá. Aqui então dá esse resultado aqui vai ser igual a 3 menos J vezes 2 ohm. E agora o Z3 vai ser igual a esse outro ramo aqui, ó. Então vai ser igual a 8 mais J vezes a frequência angular, que é 50, e vezes 0,2. Isso aqui então vai ser igual a 8 mais J vezes 10. Bom, agora o que a gente tem que fazer? Ó? Essa conta fica relativamente simples, né? Porque ó, a gente vai ter que fazer, vamos fazer a equivalência, essa impedância de entrada vai ser igual a esse capacitor mais o paralelo desse ramo com esse ramo. Então vamos escrever assim, vai ser igual a aquele capacitor de 2 mili, é o nosso Z1, mais o paralelo de Z2 com Z3. O paralelo a gente só bota assim, tá? Para representação de paralelo. Ó, isso aqui, então a gente pode escrever aqui Z1 de entrada vai ser igual a... O Z1 é quanto? É menos J10. Agora, como é que se faz o paralelo de Z2 e Z3? É a mesma coisa para o resistor. Como só tem dois termos, a gente vai fazer o paralelo deles multiplica Z2 por Z3 e divide pela soma, Z2 mais Z3, certo? Bom, então vamos criar mais uma aba aqui e vamos escrever aqui de novo. Ó. Então meu Zin, né, vai ser igual a menos J10 mais aí a multiplicação, né, Z2 Z3, então vai ser 3 menos J2 e aqui vai ser então 8 mais J10 e embaixo eu somo, né, Z2 com Z3, que vai dar 11 mais J8. Bom, eu vou deixar isso aqui para vocês terminarem e eu vou botar só a resposta aqui, tá?
a resposta vai ser igual a 3,22 menos J vezes 11,07. Novamente, ohm. Tá, então, essa aqui é a impedância vista da entrada. Tá certo? Agora, se no exercício que a gente viu aqui, ó, então vamos colocar, onde é que ele estava? Está aqui. Se eu colocasse aqui, por exemplo, uma tensão, certo? E eu perguntasse qual é a corrente que está circulando nesse sistema, ficaria simples, né? Eu tenho o meu sisteminha aqui, ó. Vamos fazer isso, ó. Eu tenho o meu sistema. Aqui eu vou ter a minha impedância, que eu já calculei, minha impedância vista da entrada. Se eu quero saber agora a corrente aqui, basta eu usar a mesma lei de Ohm, né? Só que agora utilizando a impedância. Então agora a minha corrente vai ser igual a quê? Vai ser igual a essa tensão dividido pela impedância. Eu não vou fazer isso porque o exercício não pediu. Tá? Mas às vezes vocês podem utilizar a mesma regra que a gente utilizou em sistema de corrente contínua, que facilita muito os cálculos, certo? Bom, eu vou fazer o seguinte agora, eu vou deixar, vamos fazer talvez mais um aqui rapidamente. Tá, vamos fazer mais um exercício para finalizar a aula, né? Então vamos pegar mais um exemplo aqui, ó. Exemplo. Eu vou pegar aqui, ó, uma fonte alternada, 20, cosseno de 4t menos 15. Eu vou conectar aqui então um resistor, um capacitor, resistor de 60 ohms, capacitor de 10 milifarad e um indutor de 5 Henry. E aqui eu tenho a tensão V0. A pergunta é, eu quero saber V0. Tá? Detalhe, não é só V0. Eu quero saber no tempo. V0, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Veja que aqui foi dado em cosseno. Eu posso deixar em cosseno? Posso, não tem problema. Só que a minha resposta, quando eu for obter ela de volta no tempo, que eu vou trabalhar tudo em fasorial, aí ela vai ter que também estar representada em cosseno. Tá? Então isso vocês têm que levar até o final. Tá? E outra coisa, essa frequência aqui, ó, que isso aqui quem é? É ômega, né? Aqui eu já tiro ômega. Ômega é igual a 4 radianos por segundo. Isso aqui é mais menos 15 aqui, tá? Deixa eu apagar aqui para escrever melhor. Isso, menos 15, tá? Então, ó, daqui eu já tiro o ômega, tá? Eu tenho que levar o ômega até o final e o cosseno também, tá? Vocês não podem esquecer disso. Certo? Essas relações não são válidas só para seno, vale para cosseno também. Tá? Então daqui eu já tiro o meu ômega. O ômega então é igual a 4. Agora, vamos chamar isso aqui de VS, que é a minha tensão da fonte. Esse é porque é um exercício em inglês, então é de supply. Tá? Então aqui, ó, se eu for transformar num fasor, isso aqui vai ser igual a 20, o ângulo de menos 15, tá? Que é a nossa fase, tá? E a gente tem que levar em conta que o nosso ômega é igual a 4 e a fase é menos 15, não muda nada, tá? Agora, eu tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente, tá? Eu tenho que determinar aqui, ó, essa impedância, né? Então vamos calcular cada uma delas, tá? Vamos calcular a impedância capacitiva e a impedância do indutor.
Então vamos lá. Aqui, vamos dizer que Z1 vai ser igual a 60 ohms, tá? Que é essa relativa a essa resistência aqui. Agora, vamos calcular Z2, tá? O Z2, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou dizer que é o paralelo do capacitor e do indutor, tá? Esse aqui é o nosso Z2. Então, como é que eu faço o paralelo? Tá? O paralelo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar quanto que vale essa... Vamos usar os termos lá que a gente conheceu lá nessa aula de hoje, reatância capacitiva e reatância indutiva. Nossa reatância capacitiva, quanto que vale aqui? É 1 sobre J ômega C. Se eu substituir os valores que foram dados, eu vou chegar no seguinte valor. 1 sobre J vezes 4 e vezes a capacitância é 10 mili, né? Então é 0,01. E a reatância indutiva, ela vai ser igual a J vezes ômega L, que é igual então a J vezes 4 vezes 5. Então é 20, né? Então deixa eu escrever aqui embaixo. XC, reatância capacitiva, vai ser igual a menos J vezes 25. Se vocês fizerem essa conta, vai dar isso. E a reatância indutiva vai ser igual a J20. E agora tem que fazer o paralelo dos dois, né? Então eu vou fazer aqui, ó, XC em paralelo com XL. Isso aqui, ó, como é que calculo? A mesma coisa. XC vezes XL, XC mais XL, igual a menos J25 vezes J25, dividido por menos J25 mais J20. Isso aqui vai dar igual a J vezes C ohms. E agora, o que eu posso fazer? Ó? Agora, se vocês verificarem, eu posso transformar esse circuito aqui, ó, num divisor de tensão. Deixa eu escrever aqui, deixa eu criar uma outra abinha aqui, que vocês já vão verificar isso. Ó. Eu tenho a minha tensão na entrada, Vs. Aqui eu tenho uma impedância e aqui eu tenho outra. Essa minha impedância é a minha impedância 1 e essa aqui é a minha impedância Z2. E aqui é a tensão que eu quero. Então a tensão que eu quero, ela vai ser igual aqui a V0, fasor ainda, né? Vai ser igual a tensão na entrada, Vs, vezes Z2, aqui Z1 mais Z2. Então V0 vai ser igual a... Qual é a impedância Vs? A Vs era 20 com ângulo de menos 15. Vai multiplicar Z2. Bom, Z2 é igual a J100. Z1. O Z1 vai ser igual a 60. E aqui mais J100. Se vocês calcularem isso, isso aqui vai dar igual a 17,15 com um ângulo de 15,96 graus. Vocês calculem isso, tá? Agora, como é que eu escrevo a minha tensão no tempo? V0 vai ser igual a amplitude a esse aqui, então vai ser igual a 17,15 e com agora a equação vai ser cosseno de ômega t, né? Só que ômega é 4, então 4t mais 17,96. Tá?
Então essa é a resposta do nosso exercício. E a gente acabou, aqui não dá para dizer se ele se no final das contas ele vai ser mais indutivo ou capacitivo, porque para determinar isso, eu precisaria verificar a corrente, né, que está circulando nesse circuito. E a gente não calculou, que não pediu no exercício. Bom, para finalizar, como de costume, eu vou deixar alguns exercícios, mas eu não vou deixar na tela dessa vez. Eu vou deixar disponível lá no Moodle. São 10 exercícios sobre os temas que a gente viu hoje, né? Já aproveitando, então, vou fazer um resumo dos temas que a gente viu hoje. A gente viu, então, circuitos em corrente alternada, na primeira parte, onde a gente estudou um pouco sobre as formas de ondas periódicas, fasores, impedâncias e combinação de impedâncias. Bom, então os exercícios estão lá, eu espero que vocês façam todos os exercícios. Na próxima aula, então, a gente conversa sobre a segunda parte de circuitos em corrente alternada. Só lembrando, né, que nas quintas-feiras, das 5 às 6, eu estou disponível para tirar algumas dúvidas. Então é isso aí. Tenha uma boa semana e a gente se vê na próxima aula. Obrigado aí pela presença virtual de todos.